Jesus. A paz a todos, amém? Eu quero pedir para você ficar de pé em nome de Jesus. Noite linda que Deus nos preparou para estar aqui hoje. E momento especial onde você vai ouvir a palavra de Deus. Eu quero falar sobre o tema Estamos em Obras. É um tema que vai falar conosco a respeito de buscarmos uma constante transformação em direção daquilo que Deus tem na vida de cada um de nós. Quem crê que Deus tem um ideal de vida para você? Amém? Eu quero ler em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Apenas uma palavra de oração ao nosso Deus. Grande Deus e eterno Pai, nós te pedimos que nessa noite o Senhor venha falar conosco, meu Deus. Que nesta noite o Senhor venha falar ao nosso coração de uma maneira especial, de uma maneira profunda. Ó Deus, que vidas saiam daqui nesta noite tocadas, neste final de semana que o Senhor preparou para nós. Ó Deus, que o Senhor toque em nós pela Tua palavra, que esta palavra ela tenha efeito, ela tenha profundidade em nossas vidas, ó Deus. Ó Deus, fala ao coração de cada um que aqui está, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, louve o nome de Jesus. Isso. Eu quero falar sobre esse tema, estamos em obras. E o tema do evento, Metanoia, é um tema que fala sobre a mudança da mente. Já foi falado hoje a respeito do arrependimento. E junto com a metanoia, junto com essa mudança de mente, nós temos que buscar um resultado em nossa vida, que é de fato a transformação da nossa vida. O texto que lemos, ele fala que nós devemos buscar um ideal daquilo que Deus ele tem projetado para nós. E o texto ele fala que esse ideal que Deus tem projetado para nós, ele é bom, agradável e perfeito. Repete comigo isso: bom, agradável e perfeito. É o que Deus tem para você, é o que Deus tem para mim. É esse ideal de vida que Deus ele deseja que você busque. É esse ideal de vida que Deus ele nos instrui, nos incentiva a buscarmos, para que você possa ter uma vida exatamente de acordo com aquilo que Deus ele sonhou para você. Amém? Quem pode dizer um amém até aqui? Quando falamos em relação àquilo que Deus tem para nós, eu quero usar aqui como pano de fundo aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 5, no versículo 13 ao 16, quando ele se volta aos seus discípulos e fala: olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E eu quero usar isso aqui como pano de fundo para nós. Quando falamos em sal da terra e luz do mundo, falamos em elementos que são diferentes do contexto onde eles são inseridos, e por serem elementos distintos do ambiente onde estão, eles fazem diferença, sim ou não? Se você pega um quarto escuro, onde há escuridão, e acende uma luz, a luz ela vai fazer a diferença ali naquele local, amém? Se você pega o sal, você sabe que o sal ele vai ter, será notado ali a presença do sal, porque é um elemento diferente que pode mudar o ambiente onde ele está. O mesmo se aplica a nós, o mesmo se aplica a você
a mim, o mesmo se aplica a esse público chamado público de cristãos, a esse povo separado por Deus, esse povo chamado por Deus. Deus, Ele deseja que você seja diferente deste mundo e que você faça a diferença neste mundo. Quem acredita nisso, levante a sua mão. Deus, Ele deseja para você isso. Deus deseja para nós que sejamos diferentes e que possamos também fazer a diferença. E eu quero falar sobre isso nesta palavra. Agora, quando falamos em sermos diferentes deste mundo, primeiro é importante você entender a diferença, a distância que há da nossa vida daquilo que é Deus. Quando nós viemos ao mundo, quando nós nascemos, a gente veio a esse mundo que está corrompido pelo pecado. A palavra diz que todos os homens pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, tudo era perfeito, tudo era bom, tudo era lindo. Adão e Eva viviam da maneira que Deus queria, mas quando o pecado entrou no contexto da vida humana, quando o pecado entrou na nossa vida ou na vida da humanidade, tudo ficou diferente e o homem passou a estar completamente distante de Deus. E nós podemos acompanhar a evolução dos tempos, como que cada vez mais o homem está distante do seu Criador, no sentido moral, no sentido ético. Cada vez mais o homem se distancia daquilo que Deus projetou no início. Então isso vai criar em nós o entendimento que, para mim poder chegar ao ponto que Deus quer, eu preciso entender exatamente em que situação eu estou e qual o caminho que eu vou ter que percorrer para alcançar o nível que Deus deseja para mim. Em outras palavras, eu quero dizer que todos nós precisamos de transformação. E essa transformação precisa ser constante. Não é incomum encontrar pessoas que já se julgam transformadas a um nível de excelência. Não é incomum a gente encontrar pessoas que já se julgam em um nível de perfeição que Deus quer, mas eu digo a você que enquanto estivermos aqui vivendo nesta vida, nós temos que buscar uma transformação diária para que de glória em glória você vá atingindo aquilo que Deus tem para você. É preciso entender então essa distância, quem é você e quem é Deus. E olha, a gente está vivendo o século 21, a gente olha, vê notícias, a gente acompanha acontecimentos e você vê quanta coisa que mostra realmente a distância que o homem está de Deus. Então nós temos um caminho a percorrer, nós temos algo a fazer para que a gente possa alcançar o que Deus tem para nós. E eu identifico aqui nessa noite para nós situações que podem atrapalhar você de alcançar o nível que Deus deseja. Repete comigo isso, o nível. Fala mais forte, fala o nível que Deus deseja para mim. Deus deseja para você. Não se esquece, é bom, agradável e perfeito o que Deus tem para você. É bom, é perfeito, é agradável o que Deus tem na nossa vida. Agora, eu identifico coisas que podem atrapalhar você de alcançar o que Deus tem para você. Quando a gente fala em transformação, eu quero até aqui fazer uso de um entendimento de um famoso psicólogo que formulou as 4 etapas da formação da consciência moral do homem. E Jean Piaget, ele formulou 4 etapas que fazem com que a pessoa alcance o nível aonde ela adquire ali uma independência no que diz respeito a certo e errado. É o quarto nível, o nível da autonomia. É quando a pessoa ela está formada, não é? Isso começa lá quando
é uma criança. Você já deve ter ouvido falar que é mais fácil você ganhar uma criança para Jesus do que ganhar um adulto. Quem já ouviu falar isso, né? A criança, ela ainda está em formação. Ela ainda está ali aberta a receber conteúdo. Ela ainda está aberta a receber instruções de vida. Diferente na vida de pessoas adultas. Porque uma pessoa adulta, ou já na sua juventude, a pessoa já passa a ter a sua autonomia de entendimento do que é certo e errado. E ela passa a ter o controle ali das suas ações. E cada um tem a sua vida, cada um faz o que quer. E isso é uma coisa perigosa quando a gente fala em permitir a transformação do Espírito Santo na nossa vida. Porque para que Deus ele comece em nós uma obra de transformação, fruto da metanoia, para que Deus ele comece uma obra de transformação, de mudança na nossa vida, é preciso que primeiramente você venha abrir mão, que você venha dar abertura nas suas convicções, para que você venha abrir mão daquilo que você entende que é certo, que é errado, para que Deus comece a colocar em você o que Ele diz que é certo e é errado. Quem está entendendo até aqui? O grande problema é que algumas pessoas criam resistências contra a transformação de Deus. E Deus ele quer trazer a mudança, ele quer trazer a transformação, só que a pessoa ela meio que se fecha, ela cria barreiras que impedem, mas isso aqui eu tenho a minha própria convicção, isso aqui eu sei que é assim, eu aprendi desde criança que é assim, mas de repente você olha para a sua vida e olha para aquilo que Deus está falando e você vê que não está ainda no ponto que Deus deseja para você. Então a primeira coisa que eu quero que você faça nesta noite é que você abra mão de tudo que você já aprendeu, ou sabe, ou tem convicção, ou pensa que sabia, e que você permita que o Espírito Santo venha começar a colocar em você exatamente qual é a vontade de Deus para a sua vida. Enquanto você criar resistência, enquanto você não abrir mão daquilo que é a sua própria convicção, dificilmente a mudança que Deus tem na sua vida ela vai começar. Então é importante que você primeiramente venha se sujeitar a Deus. Eu gosto de um texto que Tiago fala: sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E eu identifico que algumas pessoas fazem diferente. Ao invés de sujeitar-se a Deus, algumas pessoas resistem a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite: não resista àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Se renda na presença de Deus aqui hoje. Se renda. Diante de Deus não é para ter resistência. Diante de Deus não é para você criar muralhas aonde Deus não vai poder entrar. Eu acho que você sabe muito bem. A palavra de Deus diz em Apocalipse, Jesus fala: olha, eis que estou à porta e bato. Quando a Bíblia fala que Jesus está à porta e bate, quer dizer que Ele só vai entrar na casa, Ele só vai entrar na sua vida se você abrir a porta. Quantos já estão preparados para abrir a porta e deixar que a transformação de Deus aconteça na sua vida? A segunda observação que eu faço aqui, em relação a alcançar o nível que Deus tem para você, lembrando que você está em obra. A segunda observação que eu faço é em relação à fonte na qual você vai construir a sua estrutura de vida. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é suficiente para nós. A palavra de Deus basta. Sabe por que muitas pessoas não alcançam o nível que Deus deseja, não alcançam a transformação que Deus deseja? É porque elas não conseguem colocar a estrutura de vida delas com exclusividade sobre a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é o suficiente para nós. Nós lidamos com situações onde algumas pessoas deixam de alcançar o nível que Deus deseja
Porque são pessoas que tentam de repente incrementar aquilo que a Bíblia não fala. Tenta acrescentar coisa onde Deus não falou. E cria-se as suas religiões. Cria-se um legalismo para servir a Deus que acaba impedindo as pessoas de alcançar o nível que Deus deseja. Um grande exemplo disso é quando a gente observa Jesus combatendo os fariseus. Você já leu isso na Bíblia? Quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma das 4 seitas que existiam no tempo de Jesus. E os fariseus eram extremamente religiosos. Tudo para eles, acima de tudo, estava a religião. Jesus ele chega diante dos fariseus e começa a ensinar a palavra. Só que aqueles fariseus não haviam construído a estrutura da vida deles apenas sobre a palavra de Deus, mas também sobre a sua religião. E a religião deles impedia que eles pudessem alcançar o nível que Deus queria, porque hoje é sábado. Alguém precisa da minha ajuda, alguém precisa do meu socorro, mas é sábado. A minha religião fala que eu não posso fazer nada no sábado. E aí Jesus fala: não, mas não é isso que eu quero de vocês, não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus espera de vocês. Nós não podemos colocar coisas além daquilo que está escrito na palavra de Deus, porque só assim a gente vai ter uma vida saudável e construir uma estrutura de vida saudável e alcançar aquilo que Deus deseja para você. Um grande problema do religioso, porque o religioso é aquele que acrescenta coisas à Bíblia. Eu acho engraçado que todo mundo sabe que é errado tirar coisas da Bíblia, sim ou não? Sim ou não? O que a Bíblia fala em Apocalipse? Não tire, mas também não acrescente. O grande problema do religioso é que ele cria barreiras para que as pessoas possam chegar no céu. Ele cria obstáculos. Ele faz com que as pessoas se coloquem numa situação totalmente ali distante, porque as pessoas olham para a palavra, mas também olham para a palavra do religioso. Eu quero convidar você nessa noite a estruturar a sua vida apenas então somente na palavra de Deus, na Bíblia. Você precisa entender que a palavra de Deus é o suficiente. A Bíblia é o suficiente. É interessante que quando falamos em transformação, a transformação se dá pela renovação do entendimento. À medida que você renova o seu entendimento, você é transformado, e a base na qual o seu entendimento será renovado se chama palavra de Deus, se chama a Bíblia Sagrada. Quem ama a palavra de Deus? Quem ama a palavra de Deus aqui? É preciso que você entenda que quando falamos em não se conformar e transformar, existe aqui uma palavra que está ligando essas duas palavras. Qual é? Forma. Não se conforme, mas transforme. A palavra de Deus, ela tem uma forma. Quando falamos em estruturar nossa vida na palavra de Deus, falamos em encaixar as nossas vidas na forma ou na forma da palavra de Deus. A sua vida é que tem que se adaptar à palavra, e não a palavra se adaptar a você. Não é você que vai buscar de repente, eu quero buscar recursos na Bíblia para poder fazer o que eu quero buscar uma desculpa teológica, eu quero buscar um versículo para que eu possa justificar o meu ato. Não, você precisa deixar que a sua vida venha se adaptar à palavra, e não fazer a palavra se adaptar à sua vida. Isso se chama transformar a sua vida com base na palavra de Deus. Quando você tem a palavra de Deus como única estrutura para você, você vai ser construído, a sua estrutura de vida será construída, e você vai alcançar o nível que Deus deseja para a sua vida. Quem acredita nisso, levante a sua mão. Quando você começar a colocar a Bíblia como base de tudo, tudo vai fazer a diferença para você. Agora, não só isso, eu quero
também falar a respeito da importância de nós, uma vez que alcançamos a transformação, uma vez que a gente alcançou o ponto que Deus deseja, o que fazer agora? Devemos manter a nossa vida na palavra. O apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. E ele está repreendendo os irmãos ali. E ele fala: olha, eu me maravilho que vocês, depois de terem conhecido o Evangelho, vocês passaram para outra palavra. Vocês passaram para um outro Evangelho que não é o Evangelho que eu ensinei para vocês. Então, são pessoas que alcançaram a transformação, alcançaram o nível de Deus, mas são pessoas levadas por ventos de doutrina. São pessoas que, sabe aquela pessoa que cada hora ela quer uma coisa da vida? Quem conhece alguém assim? Quem conhece? Não é? Cada hora a pessoa quer uma coisa. Cada hora a pessoa está lá, agora eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar em tal emprego, eu quero fazer tal faculdade. A pessoa cada hora está mudando. E infelizmente algumas pessoas são assim no contexto espiritual, porque a cada hora elas estão frequentando um tipo de lugar, a cada hora elas estão buscando um tipo de Deus, a cada hora elas estão buscando um tipo de solução. E nós devemos permanecer naquilo que Deus tem colocado no nosso coração. O salmista fala que ele escondeu a palavra de Deus no seu coração. Você precisa guardar aquilo que você tem recebido. Você precisa proteger aquilo que você tem alcançado na presença de Deus. Você já alcançou um nível de transformação que Deus deseja para você. Agora mantenha a sua vida nesse nível. Se amanhã ou depois alguém aparece e fala para você algo diferente, o apóstolo Paulo fala: olha, ainda que apareça um anjo e pregue outro evangelho além do que eu preguei para vocês, que ele seja anátema, porque vocês não podem sair daquilo que vocês aprenderam. Isso é uma coisa bastante preocupante, porque algumas pessoas, elas vêm à igreja, conhecem a Deus, conhecem o evangelho, conhecem a palavra, mas passa-se o tempo, alguém chega e fala algo diferente para ela, fala algo no ouvido dela, a pessoa vai, estuda numa faculdade, numa universidade, alguém vai lá e prega uma doutrina humanista para ela, alguma coisa que vá contra a palavra, e a pessoa ela vai se deixando levar. E alguém que já estava vivendo no nível que Deus deseja, acaba sendo influenciado e indo após um outro caminho. Você precisa guardar a sua convicção com Deus. Você precisa guardar. Lembra no começo que eu falei para você que você precisa abrir a sua mente, dar abertura para que Deus ele venha trabalhar em você? Pois depois que Deus ele mudou a sua vida, você precisa agora fechar isso. Fechar. Depois que a obra de Deus ela aconteceu, porque nós estamos falando aqui de diferentes âmbitos, de diferentes metas de transformação que Deus vai fazendo na nossa vida. E quando Deus ele conclui uma meta de transformação em você, você deve guardar isso, deve manter, deve fechar para que a sua vida se mantenha na presença de Deus, no nível que Deus ele deseja para você. Sal da terra e luz do mundo. Eu identifiquei aqui para vocês alguns pontos que eu acho e achei importante para que vocês possam observar e praticar. Mas eu também quero falar sobre como a gente pode ser um agente de transformação nas mãos de Deus, para que aonde você estiver, Deus ele esteja usando você para fazer a diferença. Dentro da sua casa, na sua escola, aonde você vai, aonde você for, você poderá ser usado por Deus como instrumento que vai fazer a diferença. Quem acredita que o ambiente onde você frequenta, onde você vai, tudo vai ser diferente depois dessa noite? Quem acredita nisso? Você, depois que alcança a transformação que Deus deseja, depois que você alcança a transformação que Deus
Ele inspirou você, direcionou você, que o Espírito Santo trabalhou na sua vida, agora você se torna capaz, você passa a ter a capacidade de transformar o lugar aonde você vai, o lugar aonde você está. E isso é muito preocupante. Preocupante porque muitas pessoas que já são transformadas por Deus não estão conseguindo fazer a diferença no ambiente que elas vivem. Algumas pessoas, pelo contrário, têm se fechado dentro de uma bolha. E quando estão dentro do culto, numa igreja, a pessoa dá glória, a pessoa adora a Deus, a pessoa prega, mas quando sai lá fora, a pessoa parece que não tem voz para nada, a pessoa parece que não se posiciona em nada. E eu quero falar, é importante que você se posicione, é importante que você se torne um instrumento. A igreja, ela não deve estar fechada para o mundo, a igreja precisa ir em direção do mundo e provocar a transformação lá fora. Quem acredita que Deus vai te usar para isso, levante a sua mão. Olhe bem, a primeira coisa que eu identifico como importante para você fazer a diferença lá fora, eu ouvi aqui hoje à tarde a respeito do exemplo. Nós sermos bons exemplos. Nós precisamos ter coerência com aquilo que falamos. As nossas atitudes precisam estar coerentes com o nosso discurso, com a nossa pregação. Você não vai conseguir fazer a diferença onde você está, aonde você frequenta, se você não tiver um bom testemunho. Que tipo de testemunho você tem levado ao ambiente que você vive? Que tipo de Cristo que você tem levado ao ambiente que você vive? Algumas pessoas pregam um Deus de amor, mas não testemunham um Deus de amor. Algumas pessoas pregam um monte de coisa bonita, sobem num púlpito e falam só coisas lindas, mas lá fora o testemunho não está de acordo. Você precisa cuidar do seu testemunho, porque a primeira coisa que as pessoas vão ver em você é o seu testemunho. Eu já conheci pessoas que falavam: se for para ser crente igual aquele irmão lá, eu nem quero. Ou se for para ser evangélica igual aquela irmã lá, eu prefiro não ser. E pensa numa coisa dolorida de se ouvir. Você saber que o seu testemunho não tem nada a ver com Cristo. A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, que nós somos cristãos, mas esse título não foi dado pelos próprios discípulos apóstolos. A Bíblia vai dizer que as pessoas olhavam para eles e diziam: esses homens se parecem com Cristo, esses homens têm semelhança com Cristo, o jeito que eles falam, o jeito que eles andam, o jeito que eles conversam, a palavra que eles pregam, tudo isso faz lembrar Cristo. Então eles foram chamados cristãos. Eu pergunto para você: será que você tem feito com que as pessoas se lembrem de Jesus quando elas olham para você? Do que as pessoas se lembram quando elas olham para você aonde você está? Será que as pessoas têm olhado para você e falado: poxa, essa pessoa realmente faz lembrar os ensinamentos de Jesus? Essa pessoa realmente faz lembrar que Deus é amor, que Jesus perdoa pecados. Essa pessoa é uma pessoa que faz a gente se lembrar de Cristo. É isso que você tem que se perguntar aqui nessa noite. Será que você está fazendo com que as pessoas se lembrem de Cristo? Olhe bem, o apóstolo Paulo fala: irmãos, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Devemos imitar a Cristo, devemos cuidar do nosso testemunho. No próprio livro de Mateus capítulo 5, versículo 16, o Senhor Jesus fala: olha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
O mundo lá fora tem que olhar para você e glorificar a Deus pela sua vida, por aquilo que você tem feito, por aquilo que você tem falado, a maneira que você tem se comportado. Olhe bem, pode louvar a Deus. Para fazer a diferença e para causar a transformação no ambiente que a gente vive, é preciso também ter bom ânimo. Por que bom ânimo, pastor? Porque o começo nem sempre é fácil. A Bíblia fala que Elias, o profeta Elias, em algum momento, ele ficou desanimado. Ele falou: Deus, eu desisto, Deus. Eu prego, ninguém me ouve. Eu faço cair fogo do céu, ninguém acredita em nada. Eu pensei que depois desse milagre, a rainha ia se converter, o rei ia se converter, todo mundo ia se converter, mas a rainha mandou tirar minha vida. Deus, quer saber de uma coisa? Eu não sou melhor do que ninguém, me leva daqui. Elias, ele queria ver uma transformação muito grande acontecer. Ele queria ver algo impactante. E olha, nem sempre você vai ver as coisas mudarem do dia para a noite. Mas não é por isso que Deus já não começou a usar a sua vida. Nem sempre você vai ver algo se transformar. Fui para a igreja hoje, cheguei lá na minha casa, fiz uma oração, tudo mudou. Não tem mais discussão nenhuma, tudo foi resolvido em uma noite. Não, nem sempre vai ser numa noite, às vezes vai anos. Você vai pouco a pouco influenciando o ambiente à sua volta, influenciando as pessoas. Hoje você influencia alguém a fazer algo bom, amanhã você faz de novo, e pouco a pouco Deus vai estar usando você, vai estar trabalhando por meio da sua vida, e a longo prazo você vai contemplar a grande obra que Deus vai fazer através da sua vida. Deus nem sempre é um Deus que trabalha de forma imediata. Deus nem sempre vai trabalhar do dia para a noite. Às vezes você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência e ânimo. Ah, pastor, eu estou orando faz tanto tempo pela a conversão do esposo e a mudança da minha família, mas parece que só eu vou na igreja, parece que eu não consigo. Ora, se você analisar com cuidado, começar a prestar atenção em detalhes, você vai contemplar que se você tem feito a sua parte, alguma coisa Deus já começou a fazer dentro da sua casa. Alguma coisa Deus começou a fazer no ambiente que você vive. Porque é assim que Deus ele age. São de repente em pequenas situações, pequenos detalhes, que Deus ele vai estar trabalhando, que Deus vai estar te usando. E você precisa ter bom ânimo quando você olha para aquilo que está acontecendo. Olhar com bons olhos. Com bons olhos. É pouco, mas já é um começo. Ainda não é uma coisa extraordinária, esplêndida, mas Deus já começou a boa obra. Quem acredita nisso? Deus já começou. E é assim que Deus ele faz. Um terceiro ponto que eu quero tratar para vocês: como fazer a diferença e como transformar o ambiente que a gente vive. Lembra disso, você é sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. O terceiro ponto que eu entendo aqui necessário é a respeito do nosso posicionamento diante da pressão. Porque nós vivemos em um mundo que nos pressiona a ir contra aquilo que a nossa fé nos diz. Para que você entenda isso, eu quero citar para você aqueles 3 jovens lá na Babilônia. No capítulo 3 de Daniel, cita que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram pressionados a se dobrarem perante a estátua de Nabucodonosor. E eles foram intimados a primeira vez. Na primeira vez que foram intimados, eles disseram: não vamos nos dobrar, não vamos adorar essa estátua, essa imagem, não vamos adorar esse ídolo.
A Bíblia fala que vem a segunda vez e o rei fala: olha, novamente eu vou te dar a chance, novamente eu vou permitir que vocês tenham a oportunidade de se dobrar. E eles falam: olha, rei, não precisa nem nos dar uma nova chance, porque a gente sabe muito bem a nossa convicção, e a gente sabe muito bem que a gente não vai querer fazer isso. E eu sinto que falta às vezes em alguns cristãos a questão da convicção, a questão de você ter um posicionamento, a questão de você lá fora se posicionar. Deus não quer que você se cale quando a sua fé for afrontada ou a sua fé for combatida. Deus não quer que você se cale. A igreja é a voz de Deus nessa terra. A igreja, ela não pode se calar. Você não pode se calar. É impressionante como algumas pessoas são, eu diria que neutras em situações que não podemos. E aí vem toda a doutrina, eu diria que diabólica, uma doutrina pecaminosa, e uma doutrina que vem para ir contra tudo aquilo que a palavra diz, que a Bíblia fala, que a Bíblia ensina. E aí chega lá o cristão, em vez dele se posicionar, em vez dele falar, ele pega e fala: para mim é isso aí, amém, eu não tenho nada contra. E a pessoa tem aquela indiferença. Você pode ser melhor do que isso. Você pode assumir a postura de servo de Deus, de serva de Deus. Pode assumir a postura de filho de Deus, de filha de Deus. Você pode assumir a postura de profeta de Deus nessa terra. O profeta do Antigo Testamento era o homem, era a pessoa levantada por Deus para declarar ao povo a vontade de Deus. A igreja é a voz profética de Deus aqui nessa terra. Você precisa ter convicção e você precisa ter posicionamento. Você não pode ceder à pressão. É claro que lá fora o adversário vai usar pessoas para tentar intimidar você. Quem aqui já foi zombado por servir a Deus ou vir em igrejas? Quem já passou por isso? Quem aqui já, você é servo de Deus, você é crente, você é da igreja, então a pessoa te julgou como alguém que não tinha inteligência? Quem já enfrentou isso alguma vez? Não é? É normal que o mundo tente fazer isso. É normal que as pessoas tentem fazer isso, só que você não pode ser intimidado. Porque maior é o que está na sua vida do que aquele que está lá fora. E o que está na sua vida vai te usar para causar transformação aonde você vai. Olhe bem, isso vai acontecer. Esteja preparado psicologicamente. Mas você vai na igreja, você serve a Deus, você acredita na Bíblia, as pessoas vão querer criar em você um sentimento de que você é ridículo, que você é menos favorecido de intelecto, quem sabe. Mas e daí? O que importa é aquilo que nós sabemos, e o que importa é aquilo que a gente tem como convicção, e a nossa certeza de que o Deus que está na nossa vida vai nos usar, a partir do momento que você manter o seu posicionamento, manter a sua posição, e aí sim a diferença vai acontecer. Voltando lá para Daniel, aqueles 3 jovens foram intimidados a adorar aquela estátua. Eles não adoraram. Como consequência disso, foram lançados na fornalha. Aí você sabe a história. Deus não deixou que o fogo queimasse eles. O fogo só queimou ali as cordas que amarravam as mãos dele. Aí tiraram eles de lá. E primeiro, aqueles que haviam sido pressionados a pecar, agora a Bíblia vai dizer que o rei pega eles e fala: olha, ninguém mais nesse reino pode falar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não tem um Deus igual a esse Deus.
Então, quando você mantém a sua posição, o seu posicionamento perante Deus, e as pessoas passam a contemplar isso em você, essa convicção em você, as pessoas vão ter que aprender a respeitar o Deus que você serve, e vão além mais ainda, elas vão querer conhecer esse Deus que você serve. Quem acredita nisso, levante a sua mão. Por último, meus irmãos, quando a gente fala em causar transformação aonde a gente está, aonde a gente vive, eu também entendo que é de fundamental importância que você seja cheio da presença de Deus. O Senhor Jesus fala no Evangelho de João: olha, eu sou a videira, vocês, meus discípulos, são as varas. E resumindo, sem mim vocês não podem fazer nada. É um sentimento de dependência de Deus que Deus quer que você tenha aqui. Diante de Deus a gente não pode se mostrar autodependente ou confiante, não. A coisa mais sábia a fazer é você falar: Deus, sem o Senhor eu não estava nem aqui hoje, sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor não posso fazer nada, mas se a tua presença for comigo, eu sei que eu consigo, eu sei que eu posso. Quantos querem receber a presença de Deus aqui nesse lugar? Levantem as suas mãos para adorar o nome do Senhor aqui hoje, porque a presença de Deus faz a diferença. Eu fico impressionado quando a gente fala em ser cheio da presença de Deus, porque a gente pode contemplar a diferença da presença de Deus na vida de Pedro. Pedro, ele era um homem completamente diferente antes de ser cheio da presença de Deus. Antes da presença de Deus, Pedro não sabia a direção certa a tomar, não sabia o que falar, não sabia como fazer. Só que depois de ser cheio da presença de Deus, a Bíblia fala que Pedro, ele pregou, a primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus naquele dia. Quem crê que a presença de Deus faz a diferença na sua vida? A presença de Deus faz a diferença na sua vida. Quando nós temos a presença de Deus em nós, quando nós temos a presença do Senhor em nossa vida, isso faz a diferença acontecer aonde você está. Deus, ele usa o profeta Joel para falar sobre uma coisa muito linda dos nossos dias. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Era diferente lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento o Espírito Santo vinha com medida, e vinha para fazer uma obra específica, e não era para todos, era para alguns. Só que a promessa de Deus é que nos nossos dias, todos aqueles que invocarem o nome do Senhor, e todos aqueles que buscarem a presença de Deus, receberão a presença de Deus em suas vidas e poderão fazer a diferença. Quem quer ser cheio da presença de Deus? Eu convido você a ficar de pé agora. Fique de pé. Deus, ele quer que você seja cheio da presença dele aqui nessa noite. Eu quero convidar você que sentiu o desejo de vir aqui à frente para você se encher da presença de Deus aqui. Você que talvez você identifica que está faltando em você a presença de Deus. A presença de Deus é o que coloca em você alegria, o que coloca em você a capacidade para que você faça, para que você fale, para que você seja. Então, sem a presença de Deus, nós não chegamos a lugar algum. Quem veio aqui nesse final de semana para ser cheio da presença de Deus na sua vida e poder transformar o ambiente onde você está, ser transformado e transformar o ambiente onde você está? Eu convido você a buscar a presença de Deus. Você que deseja receber a presença do Espírito Santo, você que deseja receber a graça de Deus na sua vida. Talvez você tenha sido bombardeado, porque esse mundo ele bombardeia as nossas vidas constantemente. Durante a semana, aonde a gente vai, e a gente é constantemente confrontado, afrontado. E quando você tem a presença de Deus, tudo vai acontecer da forma que Deus ele projetou, alcançando o nível que Deus ele deseja para você. Vem aqui na frente buscar a presença de Deus.
Ah, pastor, eu ainda não tomei minha decisão, não tomei a minha atitude de servir o Senhor, de ser crente, eu ainda estou ainda no começo. Não importa, vem aqui na frente, porque o Espírito Santo ele vai trabalhar na sua vida também. Quem acredita nisso, levante a sua mão. Quem crê que o Espírito Santo está aqui para encher você da graça, encher você da presença dele. E a presença de Deus faz a diferença. A presença de Deus faz a diferença. Levante as suas mãos. Nós vamos orar aqui. Se você sentiu o desejo de vir aqui na frente, você venha. Não é? Não, mas será que vai fazer diferença para mim a presença de Deus? Eu tenho certeza que Deus está aqui para provar para você que Ele está nesse trabalho, que Ele está nesse evento, que Ele está aqui nessa noite. E que não é para você voltar para a sua casa do mesmo jeito que você veio para esse final de semana. Você vai voltar para a sua casa, depois de amanhã você vai voltar para a sua casa abençoado, cheio da graça, cheio da unção de Deus. Eu posso ouvir um amém? Levante as suas mãos, nós vamos buscar a Deus, nós vamos buscar a presença de Deus. Levante as suas mãos, grande Deus e eterno Pai. Nós estamos aqui, meu Deus, nessa noite, reunidos, ó Pai, em Tua presença. Eu sei que o Senhor já está aqui, ó Pai. O Senhor já está neste local para fazer com que, ó Deus, pessoas venham ser tocadas nessa noite. Pessoas venham ser tocadas pela Tua mão, tocadas pela Tua presença aqui hoje. Meu Deus, eu te peço que nesta noite